Veja só, mas isso é muito interessante. Torne-se um mestre das artes com os cursos exclusivos da STEC. Aulas presenciais certificadas nas áreas de design, criação, direção de arte, games, programação, cinema, fotografia, comunicação, publicidade, marketing, empreendedorismo e idiomas com os melhores professores do mercado e uma estrutura de qualidade. Acesse stecbrasil.com.br e conheça nossos cursos de férias e construa o seu futuro profissional. E sejam todos muito bem-vindos para mais um programa da STEC, onde continuaremos hoje a falar sobre inteligência artificial. Falaremos sobre os neurônios artificiais, reforçando o que já falamos anteriormente aqui no canal, e também falaremos das vantagens das redes neurais e qual que é o seu uso em jogos. E antes de começar, eu vou dar uma boa notícia para vocês. Voltou aqui no Netflix o filme Dragon Ball Batalha dos Deuses. Então ele tinha saído da grade do Netflix, porém ele agora está de volta com a dublagem original da Unidub. Então vale a pena conferir, o grande Dragon Ball está de volta ao Netflix. Fica aqui essa dica para vocês, fãs de Dragon Ball e anime. Então é isso aí, vamos começar. Em programas anteriores eu comentei que redes neurais são formadas por diversos neurônios artificiais que se assemelham muito à composição dos neurônios biológicos. Eles são modelados com base nesses neurônios biológicos, sendo que cada um deles possui um conjunto de entradas com funções de ativação e de saída. E o número de neurônios que uma rede neural possui depende muito da função que ela vai desempenhar, podendo ser algo simples, de 3 a 5 neurônios, até algo muito complexo com milhares de neurônios. Temos algumas aplicações das redes neurais na vida real, no nosso dia a dia. Algumas aplicações possíveis, como por exemplo, reconhecimento de padrões, o aprendizado, a categorização, as competições, a auto-organização, entre outros elementos. Uma vez que uma rede neural é criada, é necessário fazer o adequado treinamento para que ela funcione da forma correta, da forma esperada. E esse treinamento da rede neural nada mais é do que o ajuste dos pesos, das forças entre suas conexões. Sendo que cada um desses pesos ele está diretamente associado a uma entrada desse neurônio e é representado por um número de ponto flutuante, assim denominamos esse ponto, que pode ser negativo ou positivo. Dessa forma ele vai excitar ou inibir a ação de um determinado neurônio nessa entrada. A partir do momento que uma entrada é apresentada ao neurônio, ela é multiplicada pelo peso. Então o neurônio ele faz a soma de todas as entradas, assim ele gera o chamado valor de ativação. E se esse valor atingir um limite, for maior que o limiar, o neurônio vai então gerar o valor de saída, que dependendo da topologia da construção da rede, vai ser a saída necessária, a saída final, ou então algo que permita a entrada de um outro neurônio, que faça essa conexão. E aí temos algumas vantagens do uso de rede neural, como por exemplo, a parte da compatibilidade com as tecnologias atuais. Hoje já é possível fazer o treinamento de uma rede neural para que ela execute uma tarefa especializada, e depois é possível implementar um hardware de baixo custo. Dessa forma, elas podem ser facilmente inseridas nos sistemas já existentes. Temos também a chamada tolerância às falhas, afinal as redes neurais podem ser treinadas para reconhecerem padrões distorcidos e até mesmo incompletos. Além disso, elas são capazes de operar até um determinado ponto, mesmo quando parte da rede ela for danificada. E outra coisa bem interessante é a auto-organização. Afinal, as redes neurais elas possuem uma capacidade de aprendizagem adaptativa. Dessa forma, ela consegue auto-organizar as informações que elas recebem. Isso permite que a rede responda de forma satisfatória, mesmo quando informações novas forem apresentadas. Vamos falar agora das aplicações dessas redes neurais nos jogos. Até o momento ainda não existe uma tecnologia capacidade para você modelar uma rede neural muito complexa, por exemplo, a que simule o comportamento de um animal. Mesmo que hoje você consiga montar uma rede com a nossa tecnologia aqui com milhares de neurônios, ainda não é possível fazer algo nesse nível. Dessa forma, a maioria das aplicações atuais das redes neurais, elas utilizam cerca de uma dúzia ou mais de neurônios e são feitas para desempenhar tarefas extremamente específicas. E na aplicação em jogos isso não é diferente. Dessa forma utilizamos redes neurais em conjunto com outras técnicas, executando assim as tarefas que necessitem de um certo grau de aprendizado ou para realizar tarefas em que as unidades controladas pelo computador sejam menos previsíveis. A feed-forward em 3 camadas é uma das principais redes neurais utilizadas nos jogos. Nessa rede os neurônios enviam suas saídas até uma próxima camada, até que seja obtida então a saída final dessa rede. E ela tem esse nome porque ela tem uma camada de entrada, uma camada escondida e uma camada de saída, 3 camadas. E não há uma restrição quanto ao número de neurônios que pode ter em cada camada,
e a quantidade ideal deles vai depender diretamente do problema a ser resolvido, dessa complexidade. Assim, cada neurônio da camada de entrada é ligado a todos os neurônios dessa camada escondida, e cada neurônio da camada escondida é ligado a todos os neurônios da camada de saída. E dessa forma ela pode ser utilizada, por exemplo, para controlar a direção de uma unidade. Como isso poderia ser possível? Como entrada, por exemplo, teríamos as informações enviadas pelos sensores visuais, lembra das primeiras aulas sobre agente? E como saída, então, tem para qual direção a unidade ela deve seguir. Eu vou deixar aqui uma ilustração exemplificativa e veja que apenas a parte da tomada de decisões é controlada pela rede neural. Para movimentação pode-se utilizar um algoritmo simples de perseguição e fuga, como o que nós ensinamos e estudamos aqui nas primeiras aulas lá de campos potenciais. Vamos falar agora sobre o mapeamento de problemas. Afinal, é sabido que toda rede neural ela recebe como entrada um conjunto de números reais. Existe um problema, então, quando precisamos utilizar outros tipos de valores de entrada, como as enumerações e valores lógicos de verdadeiro e falso, o que é muito comum na implementação dos jogos. E dessa forma o mapeamento pode ser feito utilizando valores, por exemplo, 0 para o valor lógico de falso e 1 para o valor lógico de verdadeiro. E assim, quando a variável for uma enumeração, a gente utiliza o vetor de entrada, sendo que cada posição do vetor possui o valor de 0 ou 1. Por exemplo, nós temos 3 itens: uma katana, uma espada, uma varinha mágica e uma bazuca. Se você tiver o valor 0, 0, 1, só o último é verdadeiro, então sua arma é uma bazuca. Afinal, ela não é uma katana, então é falso. E ela também não é uma varinha mágica, é falso e a bazuca é verdadeira. Então 0, 0, 1, falso, falso, verdadeiro. Se ela fosse uma espada, que a primeira opção seria 1, 0, 0. Se ela fosse a varinha mágica, 0, 1, 0. Sendo que o do meio, 1 é o verdadeiro. É uma varinha mágica, não é uma espada e nem uma bazuca. E aí, quando o nosso problema ele já está no chamado domínio contínuo, nós apenas precisamos então enviar suas variáveis como entrada na rede neural, sempre ficando atento para a entrada com diferenças acentuadas entre os elementos. Por exemplo, você pode ter uma entrada com o valor 50 e outra com o valor 500. E aí você pode obter um valor influenciado pela entrada de maior valor. Sendo assim, a gente pode dividir as duas, ambas as entradas pelo maior valor, no caso 500, e assim a gente tem valores nos termos percentuais. E é isso aí, turma, esse foi o programa de hoje em que abordamos as redes neurais, no sentido de falar um pouquinho do neurônio artificial que já havíamos falado, das vantagens das redes neurais e uso em jogos. Na próxima aula, na próxima segunda, eu gravarei a reta final da nossa aula de inteligência artificial. Não vai ser o último programa, mas estamos caminhando, que nós falaremos sobre os algoritmos genéticos e depois falaremos sobre alguns outros elementos da inteligência artificial. Então é isso, nosso curso de inteligência artificial está ficando quase completo, abordando agora de forma aprofundada então as redes neurais. Espero que vocês tenham gostado, que esse programa tenha sido útil. Qualquer dúvida deixe nos comentários que sempre responderemos a todos. E lembrando que a sua participação é muito importante, então não deixe de curtir o vídeo, deixar seu like, nos seguir, interagir nas redes sociais e divulgar também o trabalho aqui do canal da STEC. Muito obrigado a todos por tudo e até a próxima, e eu fui! E pedimos sempre que deem aquela contribuição ao canal, se inscrevendo, curtindo o vídeo e deixando seu like. Procure na playlist pelos vídeos para você ver os conteúdos com maior organização e nos siga sempre nas redes sociais. Deixe sempre nos comentários suas sugestões e recomendações, porque esse programa é personalizado e faremos um conteúdo com a sua cara. Canal da STEC, o canal mais diversificado da internet.